Eu posso pensar a política pública na sua matriz a partir das demandas da sociedade. E são dois modos diferentes. E isso tem a ver com o debate de CAQ, custo, aluno, qualidade. Que, embora esteja na lei, ainda tem pouca significação, porque ainda não desceu no nível das demandas sociais, no território que a gente vive, no bairro, no assentamento, nos movimentos de mulheres, nas demandas por creche para a escola, nos cartazes feitos pelos nossos estudantes, seus pais e mães, não por nós só. Portanto, isso a gente tem ainda de consolidar como demanda social para se configurar para além do texto legal em uma política pública importante. Portanto, outro modo de conceber as políticas públicas é um modo de concebê-las a partir do movimento social. Me disseram que eu tenho 45, me avisem com 40, com 35 para poder ir fechando. O que é uma política pública, portanto? Ali está pequenininho. Primeiro, representa a materialidade da ação do Estado. E é material porque o Estado faz. Mas se o Estado não faz, também é política pública. Aquilo que ele não faz, para a gente entender. E muitas vezes nós atuamos como movimento social sobre o não feito. Aquilo que precisa fazer. E por isso é luta, por isso luto, por isso lutamos. Porque também na definição de políticas públicas está o não feito, aquilo que ficou fora. Não é por acaso que no Fundef ficava fora ensino médio e toda a educação infantil. Não nos esqueçamos. Não é por acaso que ficava fora educação de jovens e adultos. Era uma política pública vinda da Conferência Nacional de Educação para Todos, do Pacto Nacional pela Valorização do Magistério, de 1996, 1991, que depois não foi executado na sua completude pelo governo que sucedeu Itamar Franco. E vamos nos lembrar que nós chegamos por primeira vez a ter uma interlocução nacional reconhecendo a CNTE, o movimento sindical, como ator político de políticas públicas. Não apenas portador de uma justa demanda sindical e corporativa. Porque nós estamos numa sociedade capitalista e, portanto, as corporações são legítimas numa sociedade capitalista. Naquela época, dizer que a gente era corporativo era um xingamento para quem é aqui do meu tempo, né? Porque entendia-se que corporativismo era rigorosamente uma luta em que só se via o interesse do próprio umbigo do grupo. E o nosso debate naquela época era para dizer que enquanto houver uma sociedade capitalista de classes e de exploração, as corporações exercem poder. E por que a corporação sindical dos trabalhadores não pode exercer o poder? Se até comerciantes, industriais, ruralistas, vivem de imposto nas suas estruturas sindicais para fazer a propaganda depois do Senac, do Senai, do Senar. São contra o fundo público para escolas públicas, mas vivem de fundo público extraído da onde? Da folha de pagamento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para nós entendermos o que é conceituar política pública. Portanto, é o Estado em ação e como ele age também a partir de outras estruturas da sociedade que não são necessariamente estruturas do Estado. Não são necessariamente estruturas públicas. Para nós entendermos. Portanto, em qualquer política pública, existem relações de poder e de dominação. E em qualquer política pública há tensões, há conflitos, há disputa por recursos, por capacidades e por vedações, proibições, censura, limitações. Quando a gente discute política pública, tal como foi exposta aqui na primeira mesa,
nós estamos em meio à definição da mediação desses conflitos. E é para isso que existe o Estado republicano, para a mediação desses conflitos, considerando que todos os atores são legítimos, diferente daqueles que acham que quem veste vermelho não merece estar no Brasil. Diferente daqueles que elegem o movimento social como inimigo. Diferente daqueles que, apontando a arminha, dizia em plena campanha eleitoral, com crianças de 6 anos no colo, que era para metralhar os petralhas. Ou como quem, na sua propaganda oficial, divulgava que nós distribuíamos nas creches e nas pré-escolas, nossas colegas, companheiras de trabalho, mamadeiras eróticas, abusando das crianças, filhas e filhos das nossas comunidades. Mas o pior é que companheiras e companheiros nossos de trabalho, de todo dia, acreditaram. E isso tem um significado importante para nós compreendermos como é que se extraem políticas públicas também de demandas sociais, como é que se formam opiniões e movimentos, como é que se indicam tendências e se falsificam interpretações da realidade. Portanto, o locus, o Estado, é um lugar onde as coisas se condensam e tem que ter calor. O fenômeno de condensação, que é um fenômeno físico, que provavelmente Olavo de Carvalho não ensinou para o ministro Weintraub. É um fenômeno físico que supõe calor. E é uma transformação daquilo que não é puramente nem o primeiro, nem o segundo elemento, é um terceiro. Isso é profundamente dialético para explicar a realidade. E por isso, ao ler o Fundeb hoje, a gente não lê o Fundeb igual lia em 1991. A gente lê já com uma experiência determinada e com as transformações que ele apontou e aquelas que ainda estão por fazer. Mais concretamente, portanto, discutir políticas públicas é indicar de que maneira nós consideramos os recursos de poder que operam na sua definição. O Flávio Arnes aqui, com muita clareza, prudência e com a elegância que lhe é peculiar, falou que escuta todo mundo. Não é isso? E falou que sobre o Fundeb, em vários pontos, nós temos muita convergência. Mas o Todos pela Educação quer a distribuição de recursos pelo desempenho. E indica isso claramente. Não faz nenhum tipo de, como é que eu digo, subterfúgio. E por trás dele estão as fundações, que são as fundações que estão de olho nas organizações sociais. E, portanto, o modelo do Futurice é um modelo que pode descer. E não por acaso existem, sim, propostas de emenda por dentro do Fundeb para o voucher. Inclusive para as escolas militares, que pela LDB estão fora do financiamento do artigo 71. E o que isso tem de significado para o comportamento das pessoas, para a dita escola sem partido, para o chamado, xingado viés ideológico, e o que significa a faxina que vem por trás. A palavra faxina não foi dita por mim, foi pelo ministro Breve Vélez, o primeiro-ministro deste governo. Portanto, diz aqui que veio importado para o Paraná, sem qualquer xenofobia em relação a colombianos. Nem todos os colombianos são velhos, o ministro. Portanto, disputar a máquina governamental. E quando nós falamos de máquina governamental, é inclusive disputar a gestão da máquina governamental. Porque uma mesma lei pode ser interpretada por A, por B e por C, a favor da maioria ou a favor dos privilégios. Pela consolidação de direitos ou pela segregação de direitos. Uma mesma legislação, para a gente entender.
E por isso, companheiros e companheiras, ano que vem não é só ano do fim do Fundeb. Ano que vem é ano de eleições municipais. E se a gente descolar o Fundeb do que são as eleições municipais, a gente não consegue fazer o debate completo. E arrancar o engajamento de vereadores, vereadoras, secretários municipais, secretárias, prefeitos e prefeitas pelo Fundeb é muito além do que apenas disputar o recurso que vem depois. É o conceito de política e de direito que está por trás, que vem antes da repartição de recursos. Noutra dimensão, é nas políticas públicas e na disputa das estruturas do Estado que são definidas, implementadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade. Fazer memória do 30 de agosto não é pouca coisa. Com base na memória da sociedade ou com base na memória do Estado, que uma das primeiras iniciativas em fevereiro desse ano era banir dos livros didáticos a palavra gênero, varrer o debate do golpe de Estado de 1964 e, junto com ele, do golpe contra Dilma de 2016. É disso que nós estamos falando. E, portanto, qual é a memória que nós queremos impregnar num processo de disputa de políticas públicas? Para nós entendermos, portanto, o que vem por aí. Elas guardam sempre estreitas relações com as representações sociais que estão espelhadas. Espelhadas na sua concepção e depois espelhadas na sua gestão. Para nós entendermos o que é importante. E, ao mesmo tempo, elas estarão delineadas por um conflito entre políticas que visam a proteção social ou políticas que visam apenas a liberdade de mercado. Vocês devem se lembrar, 2 semanas atrás, da votação da medida provisória da liberdade de mercado. E o significado que ela tem sobre as relações de trabalho. E vimos agora há pouco aqui que o principal imposto que sustenta o Fundeb, 60% desse imposto vem do ICMS. O ICMS representa 87% da renda de impostos dos salários. Portanto, quem sustenta a política pública de educação são os trabalhadores e as trabalhadoras. Não aqueles de 350 mil reais de lucros e dividendos mensais das grandes empresas, inclusive empresas que não produzem nada, apenas negociam papéis, para nós entendermos. Fazer ou não fazer, portanto, é sempre uma decisão de Estado. Mas são as relações sociais e políticas, as reivindicações, os atos públicos, os protestos, que definem se a prioridade será dada à defesa e proteção social ou se a prioridade será dada apenas à liberdade de mercado. Ontem, depois que eu saí da praça, assistia o Jornal da Globo, comemorando 400 mil postos de trabalho intermitente. E ainda colocando especialistas para elogiar essa alternativa para manter o network do trabalhador. O seu contato com o mundo de trabalho e com redes. E hoje o que a gente mais vê de oportunidades de emprego para trabalhadores qualificados, até com curso superior, é iFood, Uber 99 e outros desse tipo ou natureza. E o exemplo era o dono de um restaurante chique, que agora não quer ter mais garçons na sua folha de pagamento, porque é mais barato contratá-los nos momentos de pico. Portanto, se o restaurante enche naquele horário, a pessoa tem de estar disponível, porque o contrato de trabalho intermitente supõe a disponibilidade do trabalhador ou da trabalhadora que recebe por hora. Que efeito tem isso sobre a Previdência Social? Que efeito tem o rebaixamento dos salários sobre o ICMS,
a principal fonte de financiamento de políticas públicas universais, entre elas a de educação. Falar de reforma tributária, e aqui quero render o reconhecimento à lógica do senador Flávio Arnes, e ao que nós temos dito da esquerda no plenário do Congresso, que precede a reforma da Previdência, a reforma tributária. É na reforma tributária que a gente vê se estará a proteção social ou se estará apenas a proteção de liberdade do mercado. É ali que a gente observa, que a gente enxerga. Portanto, quando o Estado opta por não fazer, ele também tem deliberadamente uma política pública. E não é por acaso que ninguém sabe hoje qual é a posição do governo sobre Fundeb. A não ser uma única linha na mensagem como notícia governamental do presidente no dia 1º de fevereiro ao Congresso Nacional. Vocês vão encontrar lá 3 parágrafos sobre gestão cívico-militar. Vão encontrar uma linha sobre Fundeb. Vão encontrar 3 parágrafos sobre homeschooling, educação domiciliar. Ninguém de nós aqui desconhece de que a principal via de descoberta e denúncia de violência doméstica é a escola. Onde desde a porteira, a merendeira, a funcionária de escola, a professora, percebem todos os dias os sinais, através de crianças, jovens e adolescentes, do que se está passando dentro do seu ambiente familiar. Onde os registros todos apontam a maioria da violência doméstica, inclusive sexual, se dá no interior das famílias. Não é qualquer coisa discutir, portanto, homeschooling, que é o seguinte: o Estado não faz escola e entrega ao pai e à mãe um recurso subsidiário para que eles façam a própria educação de filhos e filhas. Numa sociedade em que nós conhecemos o tamanho do racismo, o tamanho do machismo, do sexismo, da violência e da segregação. Para não falar da seleção dos bons separados dos maus. E que, portanto, dependendo da família em que cada cidadão nasça, está salvo ou está condenado por herança genética. A eugenia foi um dos principais argumentos para sustentar o nazismo. A história é só dos bons. Dos de cabelo liso, dos de olhos claros, como os meus, dos de boa reputação e bom nome, dos de bens, cartão de crédito Visa Internacional. Para nós entendermos. Nós não temos um sistema nacional de educação. O Brasil deve um sistema nacional de educação. Somos a nação mais atrasada da América inteira na definição de como funciona o sistema. Eu consigo explicar por que no Paraná, um dos estados mais escolarizados do país, existam municípios que não têm conselhos municipais de educação. Por quê? Trabalham com uma noção de sistema e nem conhecem se tem uma lei de sistema municipal. E o Estado não se lembra que nasceu como sistema estadual toda a oferta pública municipal. E a União se sente descomprometida porque não tem nada que vincule regularmente, além da avaliação, nada de responsabilidade direta na oferta de educação pública básica de estados e de municípios. Menos ainda da oferta privada, que é responsabilidade de controle dos sistemas estaduais e municipais, quando existem. Se eu perguntar aqui entre nós, quantos conhecemos a lei de sistema do município? Quantos?
conhecemos a lei que instituiu o sistema municipal. Então a gente vai na caixinha do Fundeb, olha o Fundeb e não sabe se tem sistema municipal nem como ele funciona. Nem quando foi instituído, nem quais são os seus órgãos, para além de uma nomenclatura de Conselho Municipal de Educação, que tal a gente saiba quais são os seus membros, mas não tem a noção de todas as suas responsabilidades. Para a gente ter noção do quanto falta fazer. E não por acaso o ex-deputado Vagnoni, relator do Plano Nacional de Educação, que é daqui do Paraná, escreveu claramente no texto do PNE que uma das leis que deveria suceder ao PNE é a do Sistema Nacional de Educação, derivada da emenda 59 da Constituição, que eu tive a honra de propor e aprovar como deputado federal, que institui o plano e o sistema como diretrizes da ação de Estado, independentemente de quem seja governo de turno, que mudou o artigo 206 da Constituição, impondo que piso salarial profissional não é só do magistério, é para todos os profissionais da educação. E da mudança da LDB, proposta por uma companheira nossa de Goiás, que incorpora o conjunto dos profissionais da educação que estão em funções diferentes do magistério, como as de antiga supervisão, coordenação pedagógica, inspeção, administração escolar, e da ex-senadora Fátima Cleide, era Neide Aparecida de Goiás e Fátima Cleide de Rondônia, Fátima Cleide, funcionária de escola e senadora da República, para incorporar o significado deste conjunto mais amplo de trabalhadores em educação, Natália. E o que significa incorporar essa parcela importantíssima do funcionamento das nossas escolas. Para uma sociedade que é dividida em setores, portanto, corporações, é absolutamente legítimo ter políticas setorizadas. E é absolutamente necessário ter recursos definidos. Por isso, uma das travas fundamentais apontadas é o recurso vinculado à educação. De que Estado nós estamos falando? De um Estado que ainda é desigual, profundamente desigual. Eu tenho mais 20 ou já falei 20? 20. Mas, ao mesmo tempo, é um Estado que faz uma combinação do jogo. E essa combinação do jogo se dá por princípios constitucionais importantes. Portanto, pode-se afirmar que um setor ou uma política pública para um setor se constitui a partir de uma questão que se torna socialmente problematizada. Portanto, quando aqui o Flávio Arnes, usando a expressão da sua tia, que era conhecida pela pastoral da criança, de que é preciso transformar na linguagem popular qual é o problema do que nós estamos falando, é transformar em demanda social o Fundeb que nós temos como conceito, como texto de lei, como prerrogativa, como elemento de cálculo, como formação de gastos, como aplicação de recursos, como testemunho e comprovação de onde eles foram aplicados. Lutar, portanto, numa demanda social é espalhar essa causa para além daqueles que estamos diretamente implicados nela. Seja como beneficiários, seja como agentes públicos, seja como funcionários públicos, como é o nosso caso. Baseia-se, portanto, a centralidade do referencial normativo, aquilo que se transforma em lei, norma, regra, constituição, nas demandas sociais que sejam visíveis, sentidas, calorosas, que provoquem o outro agente, aquele agente que está empoderado naquele momento para conduzir e ou representar as políticas públicas. Vocês aqui tiveram experiência longa com o senador que é relator do Fundeb atual. O tiveram como secretário de Estado. E eu vi aqui, sou testemunha da familiaridade com que ele tratava pelo nome as pessoas. Portanto, tem um trato respeitoso, educado e cidadão.
E, a princípio, se manifesta alinhado a esta causa. Não em tudo, provavelmente. Porque também sei que ele é defensor de organizações sociais. É evidente, a sua trajetória o demonstra. Quando fui relator das organizações consideradas de beneficentes, um dos projetos era o projeto do então senador Flávio Arnes. E nós tivemos diálogos muito contundentes, sempre educados, respeitosos, cidadãos. Mas eu sei que não satisfez a tudo que ele desejava o relatório que é da minha lavra. Num projeto que ficou 5 anos sem ser votado, porque não interessava o controle fiscal de quem tinha benefício fiscal. Que queria ter o benefício sem ter controle. Queria deixar de pagar o INSS sem devolver bolsa gratuita e por critério universal. Ou as ditas santas casas da misericórdia. Sempre com uma caixinha na frente. Porque estava tudo no mesmo rolo, tudo no mesmo bolo. E a gente tendo de inventar, para não romper, Pronatec. ProUni. Mas junto, metendo critério de renda, de etnia, de política afirmativa, de educação do campo, o Pronera, de projetos de extensão que tivessem como objeto a demanda social colocada externamente, e enfrentando em muitos lugares o Ministério Público contra a política de cotas, a política de ação afirmativa, o vínculo com demanda quilombola, afrodescendente, das populações de rua, dos bairros periféricos e desassistidos das nossas cidades, das mulheres sem o sobrenome do chefe de família, e de conceber as mulheres como titulares de direito, como é o caso do Bolsa Família. Imagina, para quem não quer política de gênero, o que é todo mês ter que fazer o cartão do Bolsa Família no nome da mulher, da mãe. O que significa isso, para a gente entender o alcance? E depois, permitir na lei que ninguém seja filho de pai desconhecido, que seja filho de quem o reconhece, a mãe. Ou de 2 mães. Ou de mãe e pai que não são casados. Para a gente entender o significado dessa trajetória histórica que se conformou em políticas públicas, onde é central o horizonte normativo. Por que o Eduardo Cunha comandou na Câmara, antes do impeachment da Dilma, a destituição do decreto que reconhecia os conselhos sociais, a Política Nacional de Representação Social? Vamos nos lembrar que eram sinais dados ainda antes da consumação do golpe. E por que a República de Curitiba, que tinha todas as informações de quem era Eduardo Cunha, só o caçou depois de derrubar a Dilma? E agora nós temos o The Intercept, revelando as características morais, éticas e de valores que conduziram este processo. O que isso significa para nós? Há, portanto, neste horizonte, da nossa parte, faces da educação que precisam ser reforçadas. E elas têm de estar expressadas na emenda constitucional do Fundeb, e refletidas na regulamentação depois, seja na lei complementar do sistema, prevista no artigo 214 da Constituição, seja na regulamentação de várias demandas apontadas pelo Plano Nacional de Educação, seja na lei que vai regular a própria distribuição dos recursos. A participação da sociedade civil, a ampliação do direito. Vamos nos lembrar aqui que nós estamos numa sociedade que está envelhecendo. Numa sociedade que está envelhecendo, se nós não pensarmos no significado da educação continuada, para além do conceito de jovens e adultos desescolarizados, nós vamos perder noção do que vem adiante.
de oportunidades de vida com sentido, espaços de convivência para pessoas que, como eu, caminhamos para a condição de idosos. E que em alguns conceitos, inclusive legais, nos chamam de inativos. Lembra da Secretaria de Aposentados da CNTE, criada na nossa gestão, como foi o Departamento de Funcionários da Alvane Leles? Aposentados, sim. Inativos, nunca. Mas qual é o cenário que está sendo apontado para a gente reagir a isso? A elaboração das diretrizes, o financiamento, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, os desafios da gestão local concreta. Eu ouvi aqui testemunhos hoje, por exemplo, de quando extrapola o limite do Fundeb, o pagamento da folha. Ora, se eu vou trabalhar o VAT, eu não vou olhar a folha só por dentro do Fundeb, porque eu estou olhando o valor anual aluno total. E nesse conceito do valor total, estão embutidas as transferências do salário educação para livro didático, para merenda escolar, para o transporte escolar, para o uniforme, para a formação continuada. Estou falando também desses. Só não posso esquecer que na reforma tributária do do Paulo Guedes, acaba o salário educação. E se acaba o salário educação, acabam milhões e milhões de reais para estados e municípios financiarem as construções, a alimentação escolar, o livro didático, a formação continuada e o transporte, que advém dos recursos do salário educação. Então, não nos esqueçamos que o novo Fundeb, se fizer referência ao VAT, terá como critério de distribuição o conjunto dos recursos totais da educação, que incorporam aquela coluna da direita, que o senador expôs aqui, que são os recursos arrecadados diretamente pelos municípios, que não estão na cesta, portanto, não são redistribuídos. E por isso não é fato que pelo Fundeb municípios transfiram sua arrecadação para outro. É só o FPM que entra lá, que é uma distribuição da União, por um critério obrigatório da União, que tem a obrigação de exercer função distributiva. Está na Constituição. Senão a gente começa a construir reinados no interior da federação, de privilégios, sem que haja qualquer consórcio solidário com quem é vizinho. E é por isso que a gente tem que discutir royalties da exploração de petróleo e gás. E é por isso que a gente tem que discutir incentivos fiscais de regiões do nosso estado que são mais industrializadas que outras, que deixam de ter a arrecadação do ICMS, mas têm o salário e educação dos empregados lá devolvidos ao município, esquecendo-se de que muitas vezes quem está naquela folha de pagamento não mora lá e demanda escola em outro município, vizinho. Esse é um dever solidário, o princípio constitucional. Portanto, ter em conta esses desafios da gestão local, políticas afirmativas, o combate à discriminação, a articulação entre níveis e modalidades, as relações interfederativas, o direito público, o interesse privado e o envolvimento com o desenvolvimento humano, portanto, de profundo caráter popular e democrático. Portanto, quando estamos falando do novo Fundeb, a gente está falando de um monte de coisa. As figurinhas vão indicando algumas. É um conjunto de coisas que a gente está falando. E esse conjunto de coisas não esgota tudo que é demandado, porque há um universo desconhecido. Há cidades brasileiras que, depois da Lava Jato, se esvaziaram de empregos e se encheram de populações famintas, demandantes de educação, demandantes de saneamento básico. Nós não estamos falando de números pequenos, não. Nós estamos falando na Baixada Fluminense de centenas de milhares de famílias que perderam empregos em menos de 2 anos e que não têm nenhuma oportunidade no seu entorno.
mas que estão demandando lá políticas públicas para crianças, para jovens, adolescentes, para mulheres, sobretudo. Para nós entendermos o que é discutir o Fundeb no contexto social que a gente vive e frente à demanda que a gente está tendo nesse contexto. A emenda 59, portanto, é um marco. É um marco porque ela aponta a necessidade de se considerar a integralidade dos recursos. Agora, a integralidade dos recursos muda se a PEC, que não foi mencionada aqui, 45, porque ela não está na lista do Flávio Arnes, e quando perguntado sobre a reforma tributária, a resposta, a meu juízo, foi uma resposta inteligente para o cenário, mas insuficiente para o debate. Em função de que, quando você transforma o principal imposto que financia a política pública num IBS, que incorpora o ISSQN das prefeituras, e depois, quando vai distribuí-lo, não mexe no congelamento do teto, na emenda 95, que a gente não falou aqui, por 20 anos congelado. Então já não basta a lei de responsabilidade fiscal, que quanto mais dinheiro a gente põe no Fundeb, mais não pode ficar no salário. Porque aumenta a receita corrente líquida, mas o limite de 65% é inferior à participação dos recursos da educação no conjunto das despesas do município ou do Estado. Não falar de lei de responsabilidade fiscal e não falar da emenda 95 no debate do Fundeb não está coerente com a proposição da Constituição Federal de 1988. Portanto, se eu não olhar o significado de subtrair receitas municipais da sua autonomia, transformá-la no imposto de bens e serviços junto com o ICMS, extinguir o salário, a educação e o PIS, que estão sendo extintos na emenda 45, tem fortes impactos sobre o Fundeb. Mas quando a gente vai ler nos detalhes, o artigo 159 daquela emenda constitucional, vai apontando que depois eles juntam, para efeito de cálculo, educação e saúde. Deixa de ter uma vinculação proporcional à arrecadação, e a vinculação fica sendo ao exercício de 2019. Que lógica é essa? Eu junto os gastos de educação e saúde do ano de 2019 e, a partir de 2019, para os próximos 30 anos, esse é o valor de referência para o financiamento das duas áreas em conjunto. As duas profundamente demandantes de pessoas. A despesa com o pessoal em educação, saúde e segurança pública é fundamental, porque são esses os elementos principais da condução dessa política pública. Discutir, portanto, em paralelo e ao mesmo tempo o que é o IBS é fundamental. Foi ali na emenda 59 que a gente estendeu a toda a educação básica, 5 minutos. Foi ali que a gente falou de estender os programas complementares para atender merenda, transporte, livro didático, formação para toda a educação básica, incluindo jovens e adultos, população do campo, quilombolas, indígenas, educação especial. Foi ali que a gente vinculou, aqui o financiamento tem que ter vínculo com metas do Plano Nacional, e o Plano Nacional vincular não apenas recursos dos impostos, mas do total do produto interno bruto. Quanto mais cresce a capacidade de produção do país, mais deve refletir a capacidade de financiamento da educação. Mas é claro que isso vai resultar numa melhor remuneração do pessoal, desde que a gente supere a emenda 95 e supere a lei de responsabilidade fiscal que nos limita, porque põe num pacote só. Bom, não vou falar das ampliações recentes, porque a memória é nossa, de tudo que aconteceu nos últimos anos, de extensão desse direito, de alcance à população, desse benefício de ter um direito público subjetivo alargado, dilatado no tempo, na duração, na perspectiva de ter educação em tempo integral, no horizonte de integrar de novo ciência, cultura e arte aos processos educativos, de interação com a comunidade local e suas expressões, quando o senador expunha aqui as razões de escolher aquela fotografia e dizer que era um teatro de bonecos, que esse teatro de bonecos era parte da vida da escola,
como deve ser a dança, a poesia, a literatura, a gente está falando de uma escola existencial muito diferente daquela que é aferida pelo IDEB, pelas provas de língua portuguesa e de matemática. Muito mais ampla do que o desempenho em dois componentes curriculares fundamentais, mas que não esgotam a capacidade humana, nem o universo do comportamento, nem dos valores que são produzidos nessa convivência, nem do espaço criativo que é capaz de, com erros de português, nos encantarem pela poesia, ou pela musicalidade, ou pela expressão que traz, ou pela memória dos nossos ancestrais do jeito que eles falavam, que não é nem guarani, nem italiano, nem português, nem alemão. Isso significa ter uma visão do que seja a Fundeb para além do desempenho no IDEB. E está no texto da Dorinha a vinculação ao desempenho. Está na proposta que anteontem, defendida no Senado, pelo Todos pela Educação. Está na proposta do Concede, para a gente entender. E que, portanto, é um prêmio, não é um direito. É uma seleção dos melhores, não é uma consideração por todos. O que eu não quero aqui é desconhecer o mérito. Mas eu sei que quem é filho de uma população subescolarizada, sem emprego e sem renda, não tem as oportunidades de cursinho de inglês, de balé e de jiu-jitsu que tem os filhos da classe média. E eu sei que a escola pública é a única válvula de saída. É a porta da sua existência. É a capacidade do seu salto. E somos nós que estamos lá. Não é o ministro. Nem o da economia, nem o da educação. Concluindo, já estão me dizendo. A relação democrática, portanto, é a direção fundamental que a gente quer impregnar a essa política pública. Há uma direção clara. Portanto, superando um tempo de governo, e o Fundeb já foi um Fundeb de 15 anos, diferente do Fundef de 10, mas vamos nos lembrar por que ele foi de 15 anos. Porque ele deveria coincidir com o Plano Nacional de Educação, que o Congresso levou 4 anos de atraso para votar. Era para ter sido votado em 2011 e só foi votado em 2014. E, portanto, a década coincidia com os 14 anos de duração do Fundeb. Para a gente entender por que eram 14 anos. Na função de quê? De combinar o tempo do plano com o tempo do financiamento. Agora a gente está exigindo que, como o plano transformou-se em dispositivo constitucional, ele era, companheiros e companheiras, não nos esqueçamos, para quem tem o texto da LDB na mão, disposição transitória da LDB para 10 anos, 96 a 2006. Transformou-se em dispositivo constitucional permanente do artigo 214. E só chegou a isso sem nenhuma falsa modéstia, porque partiu deste chão sindical, do sindicato, à disposição de quem alcançou mandato parlamentar para convencer. Não foi uma proposta de governo, o artigo 214. Foi uma proposta nascida do parlamento, debatida com os nossos companheiros da CNTE em todos os estados. E eu que tive o privilégio de ser presidente da CNTE, tinha a obrigação de apresentá-lo, mas também de constituir uma maioria para aprová-la, ainda que não tivesse sido iniciativa do governo que eu apoiei. Então, isso é importante para a gente ter no horizonte de como se constituem políticas públicas. Vou terminando dizendo que a pauta que a gente encerrou em 2014 e que deveria ter tido desdobramentos a partir de 2014, apontava um cenário de disputa nacional onde havia umas centralidades importantes. A extensão do piso salarial profissional para o conjunto dos trabalhadores em educação. Onde que está essa conversa hoje? No fim do piso. Não nos vamos enganar. Terminado o Fundeb, termina o piso, porque a lei do Fundeb está baseada na emenda, a lei do piso está baseada na emenda do Fundeb. E ela é devida aos brasileiros e brasileiras desde 1800
1827. Eu não errei na conta. 1827, primeiro império. Pedro I, num decreto que nunca foi operacionalizado. E foi um presidiário de hoje, trabalhador subescolarizado, presidente da República, que desafiou essa história. Contra a vontade de governadores e prefeitos, não nos vamos esquecer disso. Para colocar o piso com a materialidade da lei, e que ainda não é realidade em boa parte dos municípios. Para a gente entender quanto custa chegar à afirmação de um direito e à sua consolidação. A lei do piso foi uma promessa de 1827, do imperador Pedro I. Mas ele colocava na responsabilidade de quem? Câmaras municipais. Não era da coroa. A coroa cuidaria da formação dos doutores, da lei e da saúde, da formação dos administradores da corte, mas nada para o populacho. Aliás, mulheres nem iam para a escola. Nós tínhamos, portanto, uma pauta apontada lá. Composição da jornada de trabalho, regime de previdência, lei de responsabilidade fiscal, ter ou não ter prova nacional de certificação, que é uma pauta que volta agora com uma outra força. Bônus por desempenho, bolsas de formação, dispersão das nomenclaturas profissionais, que ainda é um problema para nós. Prefeituras que mudam o nome para não categorizar profissionais da educação infantil como professora, põe lá técnico de desenvolvimento pueril, para dar um nome lá dos anos 30, puericultura. Companheiros, eu já vi voltar instituições a ofertarem cursos de puericultura na assistência social, que não é de educação. Por que fazem isso? Para escapar do piso, da aposentadoria especial, da formação continuada. Isso não está fora do nosso cenário ao discutir o que é Fundeb. Portanto, essa disputa hoje também se dá aqui no Paraná com os multimeios. Outro dia eu vi uma combinação de 2 Fs, num cartazinho pequenininho. Pensei que era um verbo, mas não era um verbo. É um sobrenome, porque se escreve como se fosse um verbo que se refere a odores. Nem sempre os melhores odores. E essa combinação me fazia lembrar de um interesse que aqui está muito presente, que é dos multimeios didáticos, da incorporação de tecnologias e consultorias e não sei o quê, para substituir e controlar o nosso trabalho. Mas junto, controlar o nosso corpo, nossa movimentação, os ambientes nos quais nós convivemos. Isso me faz me lembrar os contratos de trabalho das professoras na década de 20. Não podiam usar batom, só podiam andar na rua acompanhados do pai ou de irmão mais velho. Eram obrigadas a fazer o asseio dos ambientes de trabalho. Tinha o cumprimento da roupa definida no contrato de trabalho. E eu vejo hoje as escolas de gestão militar dizendo que meninos têm que andar como recos. E meninas com cabelo de coque, com saia em tal comprimento, porque a farda assim o exige. E eu não faço associação disso com o controle de comportamento? Não consigo ler o que está por trás da ausência de liberdade, do controle do pensamento, se é que há pensamento possível? Para nós vermos o que está, portanto, em disputa. Havia vários cenários apontados ali. E eu volto ao primeiro slide. Começo do fim, ou fim do começo. Vocês viram que nem apareceu o filminho ainda, para vocês terem mais material para diante. Foi se vendo pouco a pouco, e até hoje o vemos, ainda com surpresa por vezes, que o Brasil se formara às avessas, começando pelo fim. Tivera coroa antes de ter um povo. E se celebrou a primeira missa antes de escutar as tradições de quem aqui habitava. Tivera parlamentarismo antes de ter eleição. Basta ver a Constituição do Primeiro Império.
tivera bancos antes de ter economias, tivera salões de festas, naturalmente, antes de ter escola e educação popular. Tivera artista antes de ter arte, os artistas reconhecidos pela corte. Tivera conceito exterior antes de ter consciência externa. A bandeira norte-americana atrás e o capitão-presidente batendo continências. Fizera empréstimo antes de ter riqueza consolidada. Aspira à potência mundial antes de ter a paz e a força exterior. Começar em quase tudo pelo fim. Fora uma obra de inversão. Quem diz isso é um agente intelectual da direita conservadora nos anos 50. Alceu Amoroso Lima, católico daqueles convictos, mas com uma consciência do que é a conformação do povo brasileiro. Não a minha, que me inspiraria talvez em Eduardo Galeano, para falar das veias abertas da América Latina, mas que tinha atrás de si uma sensibilidade humana. Um princípio de conduta que não repete só a verdade vos libertará e conhecereis a verdade e duvida dos números do INPE. Que não diz que quem é acima de tudo e quem está acima de todos. E planta laranjais e estimula as milícias. Ontem foi anunciado mais um decreto gravíssimo que muda o conceito dos seguros de veículos, dizendo que as seguradoras agora podem colocar nos veículos que sejam assegurados por apólices peças usadas. Compradas de quem? Quem controla o mercado de peças usadas? Como virá agora, e já está na lei, gente. Prestem atenção quem for renovar seguro do seu veículo. Tem que ler no detalhe, porque atrás disso está a incorporação não só da informalidade, mas também da criminalidade, instruídas pela liberdade econômica. Vou concluir aqui. É uma pergunta para a gente refletir. Não concluí minha exposição. Estou concluindo essa etapa aqui. Vocês vão ver que tem bastante coisa para diante que espero possa ser útil. Mas essa é uma pergunta fundamental para a gente entender de que maneira ganhará o Fundeb. Lutando contra a corrente e contra a maré. O Fundeb na Câmara, segundo o cronograma da Dorinha, sua relatora, era para ter sido votado no dia 17 de julho. Naquela semana de julho, o que se votou foi reforma da Previdência, primeiro turno. Começamos agosto, vamos concluir agora, vamos para setembro. E o governo ainda não apresentou sua proposta oficial para que ela possa propor com jogo de maioria, podendo aferir, porque a maioria na comissão especial é um sinal importante para a maioria no plenário, sabendo que o que a comissão não aprovar, dificilmente o plenário vai reverter a nosso favor. Ao contrário, pode reverter contra nós. Como é, por exemplo, a extensão das regras da Previdência Social para a rede federal e para o INSS, para estados e municípios. Com o agravante que o senador Arnes não se pronunciou, embora tenha recebido aqui o documento da CNTE. O agravante que a mudança do regime em estados e municípios será por lei ordinária, votada, portanto, por maioria mais, metade mais um dos presentes. Inclusive instituindo as normas de nova previdência, de contribuição, de cálculo atuarial, de contribuição extraordinária. Está no texto do ilustre senador Tasso Gereissati. Tem a ver isso com o Fundeb ou não? Tem. Porque quem paga a nossa previdência são os recursos que pagam o nosso salário. Parte descontado de nós, parte
do nosso patrão, Estado ou município. E parte de um fundo solidário que eles querem exterminar. Portanto, entender as características pessoais do capitão-presidente, que levaram nossas colegas de trabalho a acreditar na mamadeira erótica. É importante para a gente saber com quem a gente convive e como é que a gente faz aliança social para ganhar. Que fatos relevantes corroboraram para esse resultado eleitoral? Quais os principais acertos deles? Quando fazem uso dos cultos, por exemplo, para fazerem a difusão de sua ideologia? Quais os acertos quando a imagem é distorcida e aparece falando instantâneo e palavrão, mesmo sendo presidente da República? Gestos de obscenidade para quem é tão defensor da moral e da tradicional família cristã brasileira? Outro dia, no meio dos jornalistas, como uma brincadeira, ele avisava para o jornalista que podia até topar, mas ele era quem trepava no cavalo. Está divulgado. E fazia o gesto correspondente a isso. Para nós. E quando fez pergunta que incomodava, simplesmente saiu e não ia responder. Quais os principais erros nossos como movimento, não apenas como partido político organizado? Erros, inclusive, que a gente tem de corrigir para atrair a juventude às nossas mobilizações, para que a memória do 30 de agosto seja também a memória semente do que vem para diante. Quais os interesses internos e externos que jogaram nesse cenário? E de que jeito fé e política se associam na história? Não só a nossa história presente. A coroa já foi de Santa Cruz. A terra já foi de Vera Cruz. E as cruzadas, volta e meia, tendem a voltar. Concluo. Com sinais. Sinais que apontam em que seara nós estamos agora. Sinais que apontam para um retrocesso civilizatório, e não apenas brasileiro. E uma afirmação. Nós não queremos a repetição da discriminação e do desrespeito às diferenças. Nós não queremos o retorno dos privilégios como política pública. Nós não queremos o emprego precário como solução econômica. Nós não queremos a concentração de renda como sendo sinônimo de progresso. Nós não queremos a destruição do meio ambiente como sendo a única via de superação da crise. E nós não queremos que uma crise que é fabricada justifique o fim do direito público à educação. A crise tem que permanecer até esmagar as universidades, porque é parte da sua justificativa. A crise tem que permanecer até acabar com a estabilidade do servidor público, porque é parte da sua justificativa. A crise tem que se impor para justificar que nós tenhamos redução de salário, porque é parte da sua justificativa. E eu tenho de perguntar qual é a justificativa das juventudes. Qual é a justificativa dos desejos e sonhos e aspirações coletivas das nossas identidades? O que a gente pode afirmar com certeza é que escuridão, tortura, humilhação e negação, nunca mais. E a gente está aqui para responder sempre. Nunca mais. Obrigado. Tem uma exposição ainda sobre o Fundeb adiante, detalhada, para vocês poderem aproveitar depois.